Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. Hoje a gente está aqui no Couto Pereira para entrevistar o presidente do Curitiba, o Renato Folador. E o Ricardo e o Rogério vão estar na mesa com ele, fazendo perguntas aí e que o pessoal ainda não fez, né? A gente tem visto algumas entrevistas do Folador e a gente não consegue ver muita informação nova. Então vamos ver o que o Ricardo e o Rogério prepararam. Fica aí até o final, veja essa entrevista e depois não deixe de comentar, dizendo o que você achou. Se é a primeira vez que você está aqui no canal dos Coxanautas, eu vou pedir uma coisa para você. Se inscreve agora no canal, porque você não vai perder nenhum vídeo que a gente for lançando. A gente fez essa semana já uma entrevista com o treinador do Curitiba, o Morínigo. Você não pode perder, ficou realmente sensacional. E eu tenho certeza que a do Folador também vai ser. Então não perca, eles já estão ali na sala, então eu vou passar a bola para eles aí. Ricardo, é com você. Rogério, um abraço. Presidente, eu quero lhe agradecer pela oportunidade. O senhor concedeu uma entrevista para o Coxanautas, é a terceira entrevista que o senhor concede para a gente. A primeira quando ainda era um pré-candidato, né? Desculpe, a quarta entrevista. A primeira como pré-candidato, depois como candidato e a terceira recém-eleito. É uma satisfação muito grande a gente estando aqui com o senhor. E eu queria começar essa entrevista falando ainda do passado. Tá? Eu gostaria de saber qual a situação que o senhor encontrou quando assumiu o clube. Era pior ou melhor que o senhor imaginava? Como estava o Curitiba naquele momento? Nós esperávamos uma situação muito difícil. Eu diria que nós encontramos verdadeiramente uma terra arrasada. Não havia gestão, não haviam processos, não havia nem organograma, as pessoas não sabiam a quem se reportar, não havia informações, porque não houve uma transição de uma gestão anterior para a atual. E nós, durante esses 2 meses, o que mais nos causou dificuldade foi buscar informações. E, obviamente, a situação é muito pior do que a gente imaginava, porque quando você tem as informações, quando você tem o choque de realidade, você percebe coisas absurdas em termos de gestão. Então, nós contratamos uma auditoria, né, para que fique absolutamente claro as decisões da gestão anterior e as decisões da nossa gestão. Mas a situação, só para vocês terem uma ideia, nós assumimos, hipoteticamente, verdadeiramente dia 1º de janeiro. Sim. Dia 7 de janeiro, disputando uma permanência na Série A, nós tínhamos uma folha de aproximadamente 3,7 milhões e nós tínhamos R$41 mil em caixa. Então esse é só um dado para vocês terem uma ideia em relação ao futebol. Aquela situação ruim que o senhor imaginava antes de assumir o clube, ela se confirmou então? Totalmente, e nós não conseguimos entender, ou melhor, a gente consegue entender depois que o Curitiba sobreviveu no fim, especialmente no último semestre da gestão Samir, às custas de venda de joias raras nossas, como foi o caso do Ian Couto, porque senão nós pegaríamos o clube, nós vamos pegar o clube teoricamente com 20 milhões de déficit no ano passado, mas nós pegaríamos com certeza perto dos 50, 60 milhões se não fosse a venda do Ian Couto. Entendi. E ainda para finalizar esse assunto, em relação ao elenco de jogadores, quando o senhor assumiu, o senhor chegou a acreditar que aquele elenco ainda poderia evitar uma queda para a segunda divisão, ou na sua visão a queda era certa? Não, eu acreditava que nós poderíamos permanecer. Eu tive uma conversa muito sincera e muito dura com os jogadores no início, e esclareci, disse para eles uma coisa que era verdadeira. Eu disse: olha, não me importa o que aconteceu daqui para frente. Vocês têm 2 meses para mostrar para mim que merecem vestir essa camisa. Eu vou olhar com a absoluta, vamos dizer assim, justiça a atitude de vocês. E eu não estou pedindo vitória. Falei para eles na frente, na época, logo foi o Júlio, né, que assumiu a primeira partida. Sim. Eu disse: eu não estou pedindo vitórias, eu sei também que a derrota ela faz parte, mas eu quero entrega. Eu quero mudança de postura dentro. E o senhor viu essa mudança de postura? Em alguns. Isso que eu ia lhe falar, poucos, né? Poucos, e se vocês quiserem saber quem são os que continuam no plantel.
Por isso que nós mandamos 80% do plantel embora. Gente que, obviamente, não entregou a única coisa que nós pedimos, que foi mudança de postura dentro. Mas isso era falta de comando no vestiário, presidente? Isso era falta de gestão. Para você ter uma ideia, no último mês, em dezembro, que era um mês crítico para o Campeonato Brasileiro, para o clube, nenhum diretor pisou no CT da Graciosa. Os jogadores estavam abandonados. Abandonados, quando eu falei a primeira vez, parecia velório. Todos eles olhando para baixo, um ambiente horrível, um jogador não falava com o outro, não havia liderança, não havia um capitão forte, e até depois eu fui perceber de que não adiantava ter esse capitão forte quando cada cabeça era uma sentença. Não havia unidade, não havia propósito. E eu falei para eles, eu disse, olha, vocês têm que jogar primeiro por vocês e pela família de vocês. Depois que vocês resolvem, porque ficar na Série A vai depender da qualidade de vida que vocês vão dar para a família depois. Com a carreira, né? Joguem primeiro por vocês, depois pelo Curitiba e terceiro por mim e pela diretoria, né? E ainda prometi uma premiação para eles se eles tivessem essa mudança de postura. Não adiantou. Nós vimos vamos dizer assim, um choque no vestiário quando chegou o Gustavo. O Gustavo é um treinador espetacular. Nós tivemos muito critério para contratar o Gustavo e a equipe, e obviamente com a interferência do Brunoro, que é um diretor executivo espetacular, que tem contactos no mundo todo, e essa também foi a razão por trazer o Brunoro, por essa ampla visão que ele tem do esporte, né? Não estou falando só do futebol, sim, mas as relações, a gestão. Muitas vezes você encontra uma pessoa que entende de futebol, mas não entende de gestão financeira, por exemplo. O Brunoro é um polivalente, é uma pessoa multidisciplinar, e ele nos trouxe, né, muita coisa boa, e no princípio nós tínhamos cinco dias para trazer um treinador. E nós trouxemos o Gustavo com a equipe dele, com o Roberto, El Toro, com o preparador físico. Houve uma mudança de postura para alguns. Você visível. Percebe que nós ganhamos alguns jogos, empatamos outros, mas o próprio Wilson chegou para mim e disse, presidente, se vocês tivessem 3 jogos antes, né? Porque eu acho que nós vamos ficar a 3 pontos da classificação. Se nós tivéssemos tido 3 jogos antes e tivéssemos tido sorte em alguns jogos, né, contra o Fluminense, nós estaríamos na Série A. Então eu tinha esperança sim de estar na Série A. E nós trabalhamos muito para isso. Mas em paralelo, correndo atrás de recursos, a gente trabalhando para a estruturação do departamento de futebol, porque não são só os 3 coordenadores e o Bruno, sim, claro, e o treinador, é toda a estrutura embaixo. Mudando a parte financeira, a gestão financeira do clube, a gestão administrativa, a gestão da marca, com a vinda do Aldo Malucelli, quer dizer, todo mundo elogiava a diretoria de marketing anterior, o número absurdo de espaços e de oportunidades que existia de receita nova para o clube que não foram utilizados. Eu vou te dizer só 600 cadeiras sem ser comercializadas no Couto Pereira. Os espaços comerciais... Ou seja, o clube estava jogado às traças. Estava jogado às traças, a realidade o clube estava abandonado. O que explica a queda para a Série B, o que explica a falta de receitas e tudo mais. Isso. Então hoje o senhor tem já uma ideia de como equilibrar as finanças do clube. Eu lembro que na entrevista que a gente fez, quando o senhor era ainda um candidato à presidência, o senhor colocou exatamente isso, que precisava primeiro assumir para depois ter conhecimento do que acontecia com o clube. Isso. Hoje, então, o senhor já tem uma visão mais clara de como equilibrar, já também sabendo de um problema que já era conhecido, que é a questão da pandemia, onde o clube perde a torcida e não perde só a bilheteria, perde muitas coisas. Muitas outras coisas, né? Então hoje o senhor já tem uma ideia de como reequilibrar o clube? Hoje, né, 25 de fevereiro, a gente tem uma ideia, eu diria assim, quase completa de qual será a nossa situação esse ano, do que nós temos que ir atrás. E principalmente, eu fico feliz em dizer que o Curitiba, do campo para fora, ele está organizado. Ele está organizado e não vai se afastar 1 milímetro do orçamento, do planejamento estratégico. Sim. Nós estamos cumprindo item por item do planejamento estratégico. E enquanto eu for presidente, nós não vamos nos afastar. O que nós estamos fazendo? Uma reformulação dentro de campo, né? Essa reformulação dentro de campo, ela é muito mais difícil do que eu imaginava, por uma razão muito simples. Porque o plantel anterior me deu pouca resposta.
Então, uma coisa que eu disse para vocês é que eu iria começar o Campeonato Paranaense com o Sub-23. Eu não vou poder cumprir. Nós vamos entrar com uma equipe mista, por uma razão muito simples. Nós temos já no início de março a Copa do Brasil, que financeiramente para nós é importantíssima. E como nós mudamos praticamente 80% do plantel, eu tenho que dar ritmo para esse plantel, eu tenho que dar oportunidade para que o treinador coloque o seu esquema tático, que treine esse esquema tático, e como não tem pré-temporada, quer dizer, você engata um campeonato no outro, nós vamos ter que entrar com esse time misto, até porque, eu falo time misto porque vocês sabem que muitos dos juniores seriam titulares esse ano de qualquer forma, né? Mas com estas novas contratações que nós estamos trazendo, que a gente imaginava colocar em campos mais à frente, nós vamos colocar já desde o princípio. Eu quero aproveitar, já que o senhor tocou no assunto da Copa do Brasil. Qual o planejamento que a diretoria está fazendo para ela? Em que fase a diretoria planeja, no mínimo, chegar? E se essa fase planejada, se ela está prevista no orçamento do clube, ou seja, se o clube conta com esse recurso, a gente sabe que a Copa do Brasil, a premiação é muito boa, se o clube incluiu essa fase planejada no orçamento. O clube caiu nas últimas 3 edições na primeira rodada. Nas últimas 2. Né? Isso. Não foi muito longe. Então, o que foi colocado em termos de orçamento pela diretoria anterior, porque vocês têm que entender que o orçamento que nós estamos tendo esse ano é feito pela diretoria anterior. Foi chegar adiante em algumas fases, 3, 4 fases. Quer dizer, nós vamos colocar um time em campo, um time maduro, um time guerreiro, com um treinador proativo, um treinador que vai pressionar na segunda linha, e a nossa esperança, né, a nossa torcida e o nosso trabalho é que a gente consiga ultrapassar a 4ª fase. E a gente acha que até uma coisa ajuda a outra. Se a gente conseguir chegar até lá, nós achamos que nós podemos ir além na Copa do Brasil. Sim. Porque uma coisa que não existia no clube era a confiança, a autoestima. Isso. E o que nós estamos trabalhando psicologicamente, principalmente, é quanto a isso. A própria passagem de fase na Copa do Brasil te traz vamos dizer assim, um processo mental mais forte no sentido de você avançar até mais. E por isso que nós estamos trabalhando com esse time, entre aspas, titular desde o princípio, para que a gente possa chegar o mais longe na Copa do Brasil. Não só, vamos dizer assim, em termos desportivos, mas também, muito principalmente, em termos financeiros. É o grande objetivo do Curitiba no início. No primeiro semestre, o nosso grande objetivo é a Copa do Brasil. Presidente, falando um pouco do elenco, nessa semana se encerram os contratos de, se eu não me engano, 10 jogadores. O senhor falou, por exemplo, que o Hugo Moura é um jogador que interessa, e a torcida também tem esse pensamento. Existe uma possibilidade real da permanência do Hugo Moura? Muito difícil. Muito difícil, eu diria que até contra a nossa vontade, ele já estaria fora, porque o Rogério Ceni pediu categoricamente a ele, eu tentei conversar e não vejo possibilidade. Então, desses jogadores que os contratos se encerram nos próximos dias, praticamente não fica ninguém? Não. O Jonathan também não fica? Como? O Jonathan? O Jonathan ele pediu para discutir depois do término do contrato. Particularmente eu queria que o Jonathan ficasse, mas o assédio dele pelo Barroca e pelo Cruzeiro está sendo muito grande. E todos nós temos que entender que nós caímos de um orçamento de Série A para a Série B. Então eu não posso concordar em dar aumento salarial para um clube que caiu, porque eu tenho que ser justo com o plantel inteiro. E tanto o Robson queria um aumento brutal de salário, não pude dar e não daria. E um contrato de 5 anos, Ele que não era bem isso, seria 3 anos e coisa, mas o valor extrapolava tudo. Então eu disse, Robson, eu quero que você fique, mas nas condições do clube. Falando o que você falou também foi Eu perguntei do Hugo Moura. Do Hugo Moura. O Hugo Moura, o problema não foi salarial. O Hugo Moura, o problema foi o Rogério Ceni. Isso. Mas se o senhor já deu abertura para um outro caso, não encerra agora o contrato, mas nós tivemos a informação de que o Matheus Bueno talvez estivesse tendo dificuldades para a renovação do contrato, que se encerra em dezembro. O Matheus Bueno interessa para o clube, é um jogador que o treinador conta
para o restante do projeto e não só da temporada? Veja bem, todos os jogadores oriundos das categorias de base estão dentro do projeto e estão dentro do plantel do Gustavo. O que nós estamos tratando especificamente é de alongar alguns contratos, né, desses garotos, e isso está sendo feito gradativamente. Mas eu diria que nesse exato momento o que nós estamos fazendo é complementando o plantel, que basicamente ficou com o Wilson, com o Rafinha. Nós temos duas situações em análise pelo Gustavo, que é o Matheus Galdesani e o Neilton. Nós já incorporamos o Matheus Oliveira. Deixa eu aproveitar, na sua opinião, Matheus Galdesani e Neilton, nós sabemos que são dois jogadores caros, principalmente o Galdesani, que na minha opinião pessoal é o pior custo-benefício talvez da história do Coritiba. Na opinião do presidente que foi jogador de futebol, ficam os dois? Eu vou responder, você falou na relação custo-benefício. Isso. A relação custo-benefício é prejudicial Os ao dois, Coritiba. os dois. Os dois. Então, você tinha me perguntado do Matheus e do... Não, o Rogério tinha perguntado do Matheus Bueno, mas eu falei do Galdesani e do Neilton. Matheus Galdesani e Neilton. O custo-benefício é muito alto para o clube. Então a gente depende da avaliação técnica do Gustavo, e se a avaliação técnica do Gustavo for positiva, eles fatalmente vão passar por um processo de renegociação. Eu ainda acho o Neilton um jogador bem útil. Eu acho que o Neilton com um treinador, né? A gente fala muito sobre isso. O Neilton com um treinador como o Morínigo, que a gente acha que ele pode render ainda mais. Agora, o Galdesani, por todo o histórico dele, por todo, mas enfim, Sim. né? Eu citei o Matheus Oliveira. Se vocês perceberem, eu sei que vocês perceberam, nas últimas 3 partidas, o Matheus Oliveira cresceu muito de produção. E além dele ter uma técnica muito boa, o passe longo perfeito, ele, muitas vezes o jogador, eu não vou dizer que se acomoda, mas ele se adapta ao espírito do grupo que está dentro de campo. Então você pega um grupo desmotivado, e veja bem, eu não estou pondo a culpa no plantel. Sim. Eu estou sempre... Eu estou pondo a culpa na gestão. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque uma gestão forte, uma gestão que entendesse de futebol, uma gestão que soubesse contratar, não faria o que nós pegamos aí em dezembro de 2020. Então a culpa não é do jogador. Mas, por falta de gestão, você tem um jogador apático, um jogador que não vibra dentro de campo, um plantel que não ajuda. Então o jogador que entra ali, ele não consegue ter reciprocidade dos companheiros. Então eu vejo o caso especificamente do Matheus Oliveira assim. Eu acho que numa equipe boa ele pode render muito. Eu tenho a mesma E é por isso que nós trouxemos ele, não deixamos embarcar para Goiânia e trouxemos ele para se incorporar já ao plantel que vai ficar no Campeonato Paranaense. Só para encerrar essa questão então do Matheus Bueno, que a gente acabou indo para o outro lado, existem conversas para a renovação do jogador? Sim, há interesse. Todos os jogadores das categorias de base terão conversas para renovar o contrato, porque nós contamos com eles, né? Agora, como eles já estão aqui, nós tivemos que dar prioridade para a montagem no Campeonato Paranaense de buscar a complementaridade. E por isso que nós fomos atrás de um Castan, do próprio Léo Gamalho, do Romário, desses jogadores, do Johnny Douglas, do Val, do Vagninho, do Valdeci, porque nós precisávamos dar envergadura para o plantel, especialmente para a Copa do Brasil, né? Mas como esse plantel foi mudado radicalmente, você não mudou 2 ou 3 peças, você mudou todo mundo. Como ele não teve tempo de treinar, não teve pré-temporada, nós vamos usar o Campeonato Paranaense como essa pré-temporada. Precisava deixar o time mais cascudo. Cascudo. Eu tenho até uma curiosidade. O senhor fala muito nessa questão do grupo que está avaliando os jogadores que estão chegando. O Romário foi um dos destaques do Cuiabá na Série B. O Romário tem 26 para 27 anos e já passou por inúmeros times e não fica uma temporada inteira em nenhum time. Por que isso? A avaliação feita percebeu isso também, levou isso em conta? Tudo. Para você ter uma ideia, quer dizer, o Thiago, nosso coordenador de captação e avaliação, é um profissional brilhante. Quer dizer, o trabalho que ele fez no Atlético, todo mundo reconhece, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Então nós fomos no detalhe.
nós somos no detalhe. O scout ele te mostra, né, todos os fundamentos, os passes certos, diríamos assim, quantos cabeceios, quantas assistências, quantos gols, quantas defesas, quantos desarmes. Isso aí é estatística, isso aí é fundamental. Existe uma outra coisa que a gente deu muita importância, que foi a minutagem. Você pega, por exemplo, um jogador como Castan. De 38 jogos, ele jogou 36. Sem machucar. Sem machucar. E uma campanha brilhante, depois que o Mozart foi para lá. Eu, inclusive, conversei com o Mozart e disse, Mozart, o que você me diz do Castan? Ele disse, Renato, considerando Série A e Série B, é a melhor saída de zagueiro do Brasil. Eu digo, putz, eu só precisava dessa informação porque... Passou a rasteira no Mozart. Porque passei a rasteira. Eu disse, eu estou trazendo ele. Ele disse, você está de sacanagem. Eu digo, eu estou sim, pode ver lá que eu cuido. Ele começou a dar risada, né? Ele disse, mas nem eu estou sabendo, mas olha, já está contratado. Você vê que nós estamos trabalhando rápido, né? Todos os aspectos, não só dentro de campo, mas fora de campo, também são levados em conta na avaliação. Você vê o caso do Robinho. O Robinho teve uma contusão grave e quando eu joguei, eu fiz 27 cirurgias. Das 27, 15 foi por causa de futebol. E uma coisa que acontecia é que quando eu fazia cirurgia grave, quando eu voltava, eu tinha muita distensão muscular. E todo jogador é assim. Porque até que todos os grupos musculares voltem a trabalhar como trabalhavam antes da contusão, isso leva tempo. E requer o quê? Requer jogos, requer treinamentos, requer você fazer as mesmas coisas e ter as mesmas posturas que tinha antes de se machucar. E o Robinho começou a ter muita lesão. Então nós fomos e fizemos uma análise criteriosíssima sobre a lesão que ele teve, depois sobre as lesões musculares, a condição que ele está hoje, passou pelo nosso departamento científico, pela fisiologia, porque nós não temos dúvida da capacidade técnica. E já está certo com o Curitiba? Já está certo. Já é jogador do Curitiba. Do Curitiba. Robinho e o William Farias. E o William Farias. Inclusive, uma pessoa próxima ao Robinho me mandou uma mensagem e disse o seguinte, Robinho está certo com o teu time, e ele me disse a seguinte frase, eu estou indo para escrever uma história pelo Curitiba. Isso. Ele vem com muita vontade. Ele e o William Farias. É isso aí. Os Muito dois bom. vêm com muita... E veja bem, nós, além de tudo, nós ganhamos lideranças dentro de campo. Com certeza. O que não havia. O Léo Gamalho é um líder, o Wilson é um líder que não pôde praticar em função do plantel que existia, o Rafinha é um líder, o Léo Gamalho é um líder, o William Farias e o Robinho, que nós já falamos. O senhor que me permita, o Rafinha... O Romário é um líder. O Rafinha e o William Farias são mais do que isso, né? Eles são torcedores do clube São dentro torcedores de campo, do né? clube. São de famílias Isso. que torcem para o Curitiba. Eu sei que o senhor tem até um compromisso, a gente precisa até ir adiantando Tá bom, aqui. Ricardo. Vamos terminar essa questão do elenco. O Rogério trouxe uma informação interessante aí. Curitiba está tentando trazer o Rodrigo Muniz de novo? Veja bem, o Rodrigo Muniz é um jogador que nos interessa, né? Não só por ter passado por aqui, mas até por ele ter passado por aqui, a gente sabe do potencial dele. Então tem interesse. Temos interesse, jogadores deste nível nós temos interesse, não só nele, nós estamos olhando outros jogadores com muita calma, porque a gente tem certeza absoluta que os campeonatos regionais, especialmente o paranaense e o paulista, vão nos revelar outros talentos. E a gente quer ter certeza absoluta que entre duas boas contratações, uma delas é a melhor. E por isso que nós não estamos com pressa, especialmente falando em Série B. Né? E já existiu, de fato, um contato com o Flamengo sobre o jogador? Não, os contatos, por incrível que pareça, estão fechados, né, até hoje à noite. Sim, Ninguém conversa sobre isso. Existem clubes que estão penalizados, como o Santos, por exemplo, que a gente tentou uma conversa com relação ao Sabino, que a gente queria muito que ficasse, mas o clube não pode contratar, então depende da avaliação, eles não se sabe ainda o treinador que virá. Então é uma situação difícil, você vai falar com o Corinthians é a mesma coisa, você vai falar com o São Paulo, com a mudança de treinador, o Muricy diz que não. O Inter e o que nos interessariam e o Flamengo também não querem conversar antes da final do Brasileiro hoje. Eu tenho a impressão que as coisas vão começar a se intensificar a partir da semana que vem. O senhor falou em Inter, o Sarrafiori, o Curitiba tem interesse? Continuar não? Veja bem, o Sarrafiori, eu vou ter uma conversa com o Gustavo e com o Brunoro para a gente decidir. Hoje ele inclusive
vai jogar, né? É uma nova oportunidade dele, da gente ver o Sarrafiore, porque o Sarrafiore teve muitas contusões, quer dizer, desempenhou pouco, né? Nós queremos ver mais do Sarrafiore. Último jogador, bem direto, Ricardo Oliveira. Não fica... O Ricardo Oliveira é um jogador que, dentro daquilo que você falou, custo-benefício, Ricardo, é um jogador que, diríamos assim, o Curitiba não pode mais manter um jogador com salário de Série A entregando o que ele entrega. E existe já uma conversa para uma rescisão amigável? Sim, nós queremos ajudá-lo, nós vamos inclusive procurá-lo depois do jogo de hoje, e todos aqueles que saírem, quer dizer, eles não saem do Curitiba como inimigos, quer dizer, nós queremos ajudá-los, só que o Curitiba tem um novo projeto. E dentro desse novo projeto, quer dizer, as exigências são muito grandes, porque não é só uma mudança diríamos assim, de estilo de jogo, de formação, é uma mudança de mentalidade. Né? Presidente, sobre jogadores ainda, o Renatinho, que revelado pelo Curitiba, está de volta da China. O senhor chegou a pensar nesse jogador? O jogo Curitiba tem interesse nele? Caiu na mesa, mas, Ricardo, quando você fala assim, por exemplo, um ou outro jogador, que nem o Rodrigo Muniz, eu te diria que nós estamos olhando 30 jogadores. São várias opções. São várias opções. Então, eu acho até difícil a gente comentar nomes, porque dá a impressão que nós estamos com negociação adiantada, e não é. Sim, entendi. Nós estamos... Muito bom o senhor falar isso. Nós estamos no radar com 30 jogadores. Desses 30 jogadores, ainda vão se incorporar outros que vão aparecer nos campeonatos regionais. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o final do campeonato, dos campeonatos regionais, e aí nós vamos incorporar ainda mais o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o elenco para o início da temporada é o que nós temos hoje. É o que está hoje. E que nós consideramos muito forte. O senhor acha que para início da Copa do Brasil é suficiente o que tem? É só vocês assistirem os treinos e verem o jogo domingo. Planejamento de montagem da equipe, ela sofreu uma alteração em razão da queda de grandes clubes como Botafogo, Vasco, Goiás e a manutenção do Cruzeiro na Série B? Não, ela seguiu exatamente o que estava no planejamento estratégico. Nós temos as 3 coordenações. Essas 3 coordenações, cada uma tem uma função específica, mas elas conversam o tempo todo entre si. E elas conversam entre si já sabendo o perfil que a diretoria primeiro estipulou em concordância com o treinador. Porque a grande virtude do Gustavo é que o Gustavo, quando veio para cá, uma das exigências era que o treinador soubesse trabalhar em equipe. Em equipe que eu digo, com a diretoria. Sim. Então sai aqui da diretoria um perfil de jogador que nós queremos para o Curitiba. Com esse perfil, os nossos coordenadores vão buscar no mercado e nas categorias de base. Se identifica 5 ou 6 jogadores e desses 5 ou 6 nós tiramos 1 ou 2. Esses 1 ou 2 passam por uma nova avaliação, onde essa peneira tem a malha muito mais fechada, e 12 pessoas dão a opinião e vence a maioria. Quer dizer, qualquer jogador, inclusive das categorias de base. O senhor acompanha de maneira estreita tudo isso? Eu dou palpite em tudo. Todos nós aqui podemos sugerir jogadores, inclusive o Gustavo. Só que nós sugerimos e vai para a caixinha certa. Sim. Que é o quê? Para o Thiago, para captação e avaliação. O Thiago, que tem o perfil, que tem a posição, o perfil de jogador e a posição que nós necessitamos, ele vai a mercado. Ele vai a mercado e nos traz aqui nessa tela, nos passa, se nós quisermos ver os 5 últimos jogos do jogador, nós vemos. Aí tem o scout, aí tem quantas vezes ele se machucou, qual que é o principal problema de saúde que ele tem, se tem problema extracampo, uma série de coisas para que a gente afunile. E daí você acaba chegando em um. Quando você acaba chegando em um e a maioria dos 12 vota a favor, o nosso departamento de contratação, o Brunoro, vai atrás dele e do agente dele para fechar o contrato. Mas aí, Rogério, só para complementar, a gente já viu muito, o senhor já deve ter visto isso no futebol também, o empresário, não, eu libero o fulano, mas você tem que levar também o ciclano. Isso no Curitiba do Folador não vai existir. Não entra. E outra coisa, nós estamos trabalhando com
com empresários que entendam a nossa filosofia. Entendam a nossa filosofia. A nossa filosofia é essa e outra coisa. A grande maioria dos jogadores que nós estamos trazendo aqui serão propriedade do Curitiba. Com a participação do jogo, mas propriedade do Curitiba. Se você pegar os jogadores das categorias de base, nem se fala, mas eu diria que 80% dos jogadores que estão vindo serão propriedade do clube. O clube, se vendê-los no futuro, é quem vai receber. Aproveitando essa questão das coordenadorias, o senhor falou que precisava de um tempo, como tudo, para poder ser implementado da maneira correta. Hoje, menos de 2 meses, as coordenadorias já estão funcionando da forma que o senhor planejou? Ó, Rogério, eu vou te falar uma coisa. No futebol, na minha área, né, que era finanças e previdência privada, o longo prazo era 30 anos. Aqui é 3 meses. Então, você diz 2 meses. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando aqui no Curitiba. Minha mulher fica alucinada, porque a gente entra aqui e volta para casa 8, 9, 10 da noite e ainda tem sábado e domingo, que é quando nós trabalhamos sem ganhar nada. Né? Quer dizer, é só paixão e amor. Eu disse para vocês que do campo para fora já estava tudo organizado. 90% está organizado. Tem alguns detalhes que nós estamos complementando. O senhor hoje já está satisfeito com o trabalho das 12 coordenadorias? Totalmente. Eu diria para você que internamente eu tenho um baita orgulho de quem está comigo, é um dream team. Do ponto de vista de diretoria, de coordenadoria, de diretor executivo, de treinador. Né? E agora o que a gente quer fazer? Gradativamente montando esse dream team dentro do campo. Presidente, eu quero uma resposta muito franca do senhor agora, e uma resposta monossilábica. O senhor já falou muito por aí sobre esse assunto, mas eu quero... O senhor realmente tem esperança em ver o Miranda vestindo a camisa do Curitiba nesse início de temporada? Sim. Realmente? Sim. Ótimo. Então, a gente esgota... Encerramos com essa. A gente está caminhando para o final já da entrevista. Quero agradecer imensamente o senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Teria outros assuntos, mas em função do seu tempo, eu quero encerrar essa entrevista com uma questão. O senhor tem se mostrado muito franco em todas as conversas, seja com o Coxanauta, seja com outros órgãos de imprensa. Abertamente, o senhor chegou a criticar o elenco quando o senhor assumiu o Curitiba e tudo mais. O senhor não tem receio que essa sua franqueza atrapalhe a sua relação com os jogadores no futuro, que isso seja prejudicial ao Curitiba? A minha maior responsabilidade é com o Curitiba e a torcida do Curitiba, não é com o jogador. Eu respeito o jogador, tanto é que eu fiz uma ressalva dizendo que a culpa da performance no campeonato anterior não era dos jogadores, mas da má gestão e de quem os contratou. E eu não tenho medo, eu sou absolutamente franco com os jogadores. E eu olho no olho e digo para eles, eu cobro entrega, eu quero raça, eu quero que vocês vistam essa camisa, honrem essa camisa, porque vai ser bom para vocês, vai ser bom para o clube e vai ser bom para nós. Mas comigo não tem joguinho de palavras, de mandar dizer, de mandar recadinho, eu falo na cara. Jogador sem vergonha, jogador preguiçoso, meia furada não joga mais no Curitiba. Meia furada você sabe o que é, né? A meia está ali, você deixa o jogador no plantel e depois uma hora você vai colocar. Uma hora você vai precisar e vai colocar. O encostado, porque se ele está ali, uma hora vai ter que usar. E como eu sempre critiquei o processo de captação do Curitiba, absolutamente amador, eu estou fazendo exatamente o oposto, profissional. É claro que um ou outro eu vou errar. Não só eu, como minha equipe. Sim. Mas nós vamos acertar na maioria. Maravilha. Então, jogador sem compromisso não pisa mais no Curitiba. A torcida pode ficar... É uma frase que ficou, né, que soou bastante, foi muito comentada nas redes sociais do senhor. Se não der na base da técnica, vai na porrada. Exatamente. Então, exatamente, eu vejo o Curitiba como o torcedor vê. Aliás, se você pegar, vamos dizer assim, a massa de torcedores, ela é profundamente inteligente. Você tem um ou outro torcedor ignorante, que não entende de futebol, que dá palpite errado, mas a massa de torcedores é muito inteligente. Eu vejo o que eles veem.
Então, eu detesto jogador chinelinho, eu detesto jogador enceradeira que fica dando voltinha no meio de campo, eu detesto jogador que fica dando passe para trás pro goleiro dar pro lateral dar pro goleiro, para dar pro volante, para dar pro goleiro. Me diga uma coisa, se eu estou jogando em casa, né, e eu preciso ganhar, né, se o lateral toca pro goleiro, o goleiro toca pro outro lateral, daí toca pro goleiro, toca pro meio de campo, o meio de campo pro goleiro, eu tô ganhando tempo de quem? Tomando tempo de quem? Do adversário ou meu? A gente eu estou fazendo o jogo do adversário. Eduardo Barroca não comanda o time do senhor. Entendeu? Então isso não existe. Quer dizer, eu vou fungar na nuca deles, e é isso, eu não sou ignorante, eu não vou cobrar a vitória. E também não vou massacrar quando vier a derrota. Faz parte do futebol. Eu joguei 30 anos de futebol, eu sei o que é isso. Mas eu sempre me entreguei. Eu fiz um monte de cirurgia porque eu punha a perna para tomar pancada. É o mínimo que eu espero. Eu quero que a torcida tenha orgulho do time jogando. Nós falamos isso, inclusive, para o Morínigo, na entrevista que fizemos com ele. Se o time dele for guerreiro dentro de campo, a torcida do Coritiba vai apoiar os 90 minutos. Isso. E é isso que a gente espera. A vitória é uma consequência, obviamente. O que a gente espera é um time que não seja apático, um time que não saia rindo depois de uma derrota, como a gente viu depois do rebaixamento em Santos. Então a gente agradece mais uma vez o senhor, deseja toda a sorte do mundo na sua gestão. Para todos nós, A gente tem né? muita confiança que o Coritiba volte a ser grande com o senhor e conte com o Coxanautas para o que precisar. Muito obrigado, Ricardo, Rogério. Eu adoro o canal de vocês. Eu acho que vocês fazem um jornalismo de excepcional qualidade. E nós precisamos de vocês, para que vocês mantenham a torcida informada, até porque a torcida nos apoie. Eu não estou pedindo tempo de carência, né? Até porque, como eu disse, acabou a lua de mel. Não, a partir de domingo pode me julgar, mas vocês mantendo a torcida informada, para nós, pelo menos justifica as atitudes que nós estamos tomando aqui dentro. Isso. Por que o Folador fez isso? Por que a diretoria, por que o Gustavo Morigno mandou embora tal jogador e trouxe outro jogador? Para tudo existe razão. E se vocês externam essas motivações que a diretoria tem, facilita muito o trabalho para nós. É isso aí. Muito obrigado, presidente. Valeu, obrigado a você. E aí, torcedor, gostou da entrevista? Tenho certeza que você gostou. Vou pedir mais uma coisa para você. Compartilha essa entrevista com os seus amigos, manda o link no grupo do WhatsApp lá dos teus amigos coxas, porque eu tenho certeza que o pessoal vai adorar essas informações que o presidente passou pra gente. Essa conversa realmente ficou muito legal, ficou uma conversa franca e o presidente tem se mostrado dessa forma que você viu na entrevista. A gente sempre conversa com ele um pouquinho antes das gravações e é esse o presidente. A gente está com uma expectativa bem grande de que o Coritiba vai voltar a nos trazer alegrias, né? Que a gente está muito carente de se alegrar com o nosso Verdão. Mas obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e tamo junto. Manda esse vídeo para todo mundo e não deixe de conferir, vai aparecer aqui do lado o vídeo da entrevista que a gente fez com o Gustavo Morínigo também, que ficou muito legal. Um abraço, valeu, dá-lhe coxa!